Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro de uma série de vídeos de um curso sobre JavaScript DOM. Meu nome é Rafael Mesquita e o objetivo do curso é abordar a interação entre a linguagem JavaScript e o documento HTML. É importante que você já tenha assistido ao curso sobre JavaScript Fundamentos, no qual vimos a lógica de programação utilizando a linguagem JavaScript. Espero te ajudar nesse processo e te deixo bem à vontade para tirar suas dúvidas e fazer sugestões aqui embaixo nos comentários. Esse é o primeiro vídeo e é mais uma introdução sobre o DOM. Os tópicos abordados serão HTML, CSS e JavaScript, o que é o DOM, árvore DOM, selecionando elementos e nós vamos fazer uma prática no Replit. Primeiro vamos apenas lembrar as diferenças entre o HTML, CSS e o JavaScript. O HTML é uma linguagem de marcação. Na figura, temos o exemplo de uma página simples em HTML que escreve um parágrafo na tela, além de referenciar outros dois arquivos, um arquivo do tipo CSS e outro do tipo JavaScript. O CSS é uma linguagem de estilos. Na figura, nós temos no arquivo style.css que o texto dos parágrafos, representados pela tag P, devem ser exibidos na cor azul. O JavaScript é uma linguagem de programação. A imagem apresenta o conteúdo de um arquivo script.js. Logicamente, é possível fazer muito mais nos arquivos JavaScript, mas nesse exemplo, a gente está apenas escrevendo um texto dentro da tag de parágrafo. Agora, nós temos um projeto contendo os três tipos de arquivos. HTML, com o conteúdo da página e as referências aos arquivos CSS e JavaScript, respectivamente nas linhas 4 e 9, CSS e JavaScript. No canto superior direito, o resultado da execução do projeto sendo exibido no navegador. A primeira linha é um parágrafo escrito em HTML, index.html. A segunda linha é um parágrafo escrito em JavaScript, script.js, sendo que a definição da cor azul para o texto desses dois parágrafos foi especificada no arquivo CSS, style.css. Agora sim, nós vamos entrar no assunto principal do vídeo para saber, afinal, o que é o DOM. A tradução do acrônimo em inglês DOM, Document Object Model, significa modelo de documento do objeto. Ele é a modelagem de todo o HTML. É a representação em memória do arquivo HTML. Corresponde aos dados que compõem a estrutura e o conteúdo de um documento na web. Quando uma página é carregada, o navegador cria um DOM da página. Nessa playlist, nós veremos como o DOM representa um documento HTML na memória e como você pode usar o DOM para criar conteúdo na web. Talvez nesse momento você possa estar se perguntando se o DOM faz parte do HTML ou do JavaScript. E na verdade, ele não é necessariamente parte de nenhum deles. Ele é uma interface de programação para os documentos HTML. O JavaScript acessa o DOM para refletir as alterações na página HTML. E para isso ele interage com os objetos do DOM. Árvore DOM. O DOM é uma representação orientada a objetos da página da web, que pode ser modificada com uma linguagem de script como o JavaScript, por exemplo. Primeiramente, você deve entender que os elementos alinhados de um documento HTML são representados no DOM como uma árvore de objetos. Nessa figura, cada caixa representa um objeto da árvore DOM. E fazendo uma analogia com a árvore DOM e a árvore à esquerda, percebemos que a análise do DOM considera uma visualização a partir da sua raiz, a qual vai ficar na parte superior. Aqui nós estamos considerando a geração de um DOM à direita, baseado na página HTML à esquerda. O DOM representa o documento HTML com seus respectivos objetos. Cada caixa é um nó do documento e é representado por um objeto. Note que a figura contém 4 diferentes tipos de nós. Na raiz da árvore está o nó Document, que representa o documento inteiro. Os nós que representam elementos HTML são nós do tipo Element. Os nós que representam atributos são nós do tipo Attribute. Os nós que representam texto são nós do tipo Text. Document, Element, Text e Attribute são subclasses de Node. Não precisa ficar preocupado com esses nomes, porque à medida que você for programar utilizando o DOM, você vai se acostumar com esses termos. Nesse momento, nós vamos abordar a relação que existe entre os nós.
Se você ainda não está familiarizado com as estruturas de árvores na programação de computadores, é útil saber que elas emprestam a terminologia das árvores genealógicas. O nó imediatamente acima de outro é pai desse nó. Os nós, um nível imediatamente abaixo de outro, são os filhos desse nó. Os nós no mesmo nível e com o mesmo pai são irmãos. O conjunto de nós a qualquer número de níveis abaixo de outro nó são os descendentes desse nó. E o pai, avô e todos os outros nós acima de um determinado nó são ascendentes desse nó. Com o DOM, o JavaScript tem o poder necessário para criar HTML dinamicamente, alterando elementos HTML, alterando atributos dos elementos HTML, alterando estilos CSS, removendo elementos HTML e os seus atributos, adicionando elementos HTML e os seus atributos, reagindo aos eventos que ocorrem e criando novos eventos. Os objetos do DOM possuem funções e propriedades. O objeto document, por exemplo, possui as funções getElementById, write, addEventListener, além de propriedades innerHTML, value e style. Na prática, ainda nesse vídeo e nos exercícios resolvidos, nós vamos trabalhar com essas funções e essas propriedades para deixar isso mais claro. Selecionando elementos. Existem basicamente 5 maneiras de selecionar um elemento de uma página. Cada um desses itens se refere a uma função útil para esse propósito. Document.getElementsByTagName H2. Utilizando essa função do objeto document, nós estaríamos selecionando nessa página web todos os elementos de tag H2. Nesse caso, os elementos das linhas 12 e 16. Document.getElementById, país_Brasil. Utilizando essa função do objeto document, estamos selecionando nessa página um único elemento com o ID país_Brasil, descrito na linha 11 do documento. Document.getElementsByName, cidade. Com essa função, estamos selecionando todos os elementos com o nome cidade, nesse caso, nas linhas 13, 14, 15, 17 e 18. Document.getElementsByClassName, cidade MG. Aqui nós vamos selecionar os elementos pela classe, sendo a classe cidade MG a especificada. No exemplo, os elementos selecionados foram os das linhas 17 e 18. O método querySelector retorna o primeiro elemento dentro do documento que corresponde ao grupo especificado de seletores. Nesse caso, como utilizamos o jogo da velha, estamos procurando pelo ID. Caso utilizássemos o ponto no lugar do jogo da velha, estaríamos selecionando pela classe. A string que nós vamos passar como parâmetro é um seletor CSS. Nesse exemplo em questão, estamos selecionando o elemento da linha 11, o qual possui o ID especificado na chamada da função. Agora nós vamos trabalhar uma prática no ambiente de programação do Replit para entender melhor sobre a manipulação do DOM no que se refere à seleção dos elementos. O projeto vai ser alterar a página HTML original, representada pela figura à esquerda, utilizando o JavaScript DOM para chegar no resultado apresentado na figura à direita. Bom, agora para a nossa prática, eu estou com o Replit aberto aqui, a gente vai criar um projeto para a gente poder trabalhar os conceitos relacionados à seleção de elementos utilizando o JavaScript DOM. Então eu vou criar um projeto, venho aqui ó, em Create, você já tem que ter logicamente um usuário né, no Replit, no ambiente do Replit. Os projetos que nós vamos trabalhar nesse curso são projetos baseados no modelo HTML, CSS e JS, né, JavaScript. O nome que eu vou dar para esse projeto vai ser um nome um pouquinho grande aqui, mas você pode dar o nome que você quiser. JavaScript DOM, aula 1, selecionando elementos. Vou fazer a criação do nosso repositório aqui. Bom, uma vez que o repositório está criado, eu vou deletar todo o conteúdo desses arquivos que foram criados automaticamente para mim. No index.html eu apaguei o que ele tinha criado, no script.js não tinha nada, então deixei em branco, e no style.css tinha alguma coisinha que a gente também vai apagar. Para ganhar tempo, o nosso propósito principal aqui é trabalhar o conteúdo de manipulação do DOM, e a gente vai fazer isso no arquivo script.js. Por isso, eu vou copiar e colar o conteúdo dos arquivos index.html e style.css. Eu vou só aumentar o zoom aqui, ó, dar um Ctrl+, para ele poder aumentar um pouquinho, para a gente conseguir visualizar melhor o conteúdo da página, ok?
E agora eu vou fazer a cópia do conteúdo relacionado ao arquivo index.html e style.css. No index.html a gente vai ter esse código, que eu vou explicar logo logo, e no style.css o nosso código vai ser esse daqui, para poder fazer formatação nessas duas classes, as cidades do Espírito Santo e as cidades de Minas Gerais. Então aqui a gente agora pode visualizar o resultado da nossa página. A gente tem esse resultado aqui. Brasil, como sendo um título aqui, ó, H1, Espírito Santo e Minas Gerais, né, que são os estados, eu estou representando com H2, Espírito Santo e Minas Gerais, vou chegar um pouquinho para cá, para ficar todo identado certinho. Espírito Santo e Minas Gerais são elementos do tipo H2. Dentro, eu tenho aqui cidades do Espírito Santo, que são parágrafos, e cidades de Minas Gerais, que também são parágrafos. Cada um desses componentes aqui, ele possui ID, possui nome, possui classes, e é justamente isso que a gente vai querer fazer agora utilizando o DOM. A gente vai tentar selecionar esses elementos através de todas as funções, de todos os métodos que nós vimos na parte teórica desse vídeo. Então eu venho aqui agora para o meu script.js e a gente vai fazer linha a linha, observando o resultado que isso vai gerar aqui no nosso canto direito aqui. Uma primeira coisa que a gente pode fazer é escrever alguma coisa nesse documento. Lembra que o primeiro elemento, o elemento raiz aqui desse documento é o document. Então se a gente der um document.write e escrever alguma coisa na tela, ele vai mostrar para a gente o valor, né, a frase que a gente colocou para poder escrever. Olá mundo nesse caso. Ele está escrevendo ao final, porque se a gente lembrar, a importação desse script está acontecendo ao final. Então, o navegador ele vai renderizar todos os demais componentes, os demais elementos primeiro, para depois fazer a importação do conteúdo do arquivo script.js. E aí escrever essa frase ao final aqui da tela. A gente pode fazer outras escritas, por exemplo, a gente poderia escrever a data de hoje, utilizando o write também, e acessando essa função date, para poder verificar qual seria a data de hoje. Então ele está trazendo aqui, ó, dia 3 de janeiro de 2023, é uma possibilidade que a gente tem também. Outra coisa que a gente pode fazer é escrever o título do documento. Se a gente quiser lembrar qual é o título do documento, basta a gente voltar aqui no HTML e observar que o título do documento é JavaScript DOM selecionando elementos. Então se eu vier aqui, ó, e atualizar, eu vou ter aqui embaixo JavaScript DOM selecionando elementos como o título do meu documento. Outra coisa que eu posso escrever, que pode ser interessante também, é a codificação que está sendo utilizada para essa página. Então se eu mandar rodar aqui, eu vou verificar que a minha página ela está em UTF-8. Okay? Outra coisa que a gente pode também alterar. Aqui nesse caso eu estou selecionando uma tag desse meu arquivo HTML. O body, né? Ele é um elemento. Ele é um elemento, é um nó, né, como a gente viu, desse documento HTML, e eu estou selecionando esse body aqui de forma direta. A gente está dando um document.body, então a gente vai selecionar o elemento body para poder manipular esse elemento. Essa é a primeira forma de seleção de um elemento que a gente vai ver, e as demais, elas vão se basear na utilização daquelas funções, getElementById, por aí vai. Então aqui a gente está fazendo acesso direto, selecionando um determinado elemento, né, uma vez que a gente sabe que o documento ele tem um body. Agora a gente vai tentar manipular esse body, por exemplo, colocando esse fundo aqui, ó, o background. Né, eu estou acessando a propriedade style do meu elemento que foi selecionado, que é o body, mais especificamente o background desse elemento, e eu vou colocar esse fundo aqui como cinza. Então se eu der uma atualizada, a gente já vai ver o background aqui, ó, do meu documento como cinza. Uma outra modificação que a gente pode fazer é criar um novo título. A gente vai acabar não vendo isso aqui, ó, mas eu vou alterar, né? Eu estou criando aqui um novo título. O nosso título anterior era esse título aqui, ó, JavaScript DOM selecionando elementos. Agora o que a gente está fazendo é modificando o título do documento e colocando essa frase aqui, ó, novo título. Se eu mandar rodar aqui, como eu disse, eu não consigo visualizar o título, mas se eu mandar abrir aqui numa nova aba, eu vou conseguir verificar aqui em cima, ó, novo título. Esse novo título aqui foi a modificação que a gente fez utilizando o JavaScript. Outras modificações que a gente pode fazer, né, também poderiam ser acessadas diretamente aqui através de propriedades do nosso document ou propriedades do elemento corpo, né, que é o body que a gente fez a seleção. A partir de agora, a gente já vai começar a selecionar os elementos da página
através das funções que nós trabalhamos na parte teórica desse vídeo. Por exemplo, Get Element by ID. Então nós vamos selecionar um determinado elemento dessa página através do ID desse elemento. Nesse caso aqui, ó, a gente vai selecionar document.getElementById através desse ID aqui, ó, País Brasil. Se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ver que o H1 é justamente o elemento que está configurado com o ID Brasil. O identificador desse elemento é País Brasil. Então, se eu fizer essa seleção, eu estou colocando na variável H1_Brasil o elemento que eu acabei de selecionar, que é do tipo H1. O que eu posso fazer com esse elemento? Eu posso, por exemplo, alterar o background dele e colocar amarelo. Então, eu vou trocar o background desse H1 aqui, ó. Visualizando essa alteração, a gente consegue visualizar aqui, ó, Brasil com o background alterado. Uma outra coisa que a gente pode fazer, uma vez que a gente selecionou esse elemento H1 Brasil, é pegar o texto que está dentro dessa tag. Qual é o texto que está dentro dessa tag? Brasil. Então, se eu quiser obter qual é o texto dentro dessa tag do elemento que eu acabei de selecionar, eu posso fazer isso utilizando essa sintaxe. Ó. Eu vou escrever aqui embaixo, document.write, né, no formato de parágrafo, o texto que está em H1 Brasil. Qual é o texto que está aqui? A gente já viu, é Brasil. Aí a gente vai rodar para visualizar o texto. Ó. Inner text, porque eu coloquei essa sintaxe aqui, ó, inner text, Brasil, ele está escrevendo apenas o texto aqui. Por que a gente está fazendo isso? Porque existe uma forma também da gente pegar esse conteúdo que está dentro desse elemento aqui, mas considerando toda a formatação HTML que esse conteúdo ele tem. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, itálico. Então aqui embaixo a gente não pegou o itálico, porque a gente utilizou o inner text. Agora a gente vai fazer a utilização do inner HTML. Com isso, a gente agora vai ter uma saída um pouquinho diferente, que já é uma saída formatada. Ó. O Brasil aqui, ele está com itálico. Se eu mandasse, por exemplo, dar um alert na tela, alert h1brasil.innerhtml, eu teria esse resultado aqui. Ó. Eu conseguiria visualizar, ó, I, né, a tag I de itálico, Brasil, e fecha a tag aqui do itálico. Então ele está colocando isso aqui na tela para mim, para deixar claro por que esse Brasil está aparecendo em itálico aqui. Eu vou comentar isso para não ficar atrapalhando a gente aqui, e agora a gente vai seguir na seleção de outros elementos dessa página, utilizando outras funções, funções diferentes da que a gente utilizou aqui. A gente selecionou pelo ID, agora a gente vai selecionar Get Elements by Tag Name. Para poder utilizar nesse exemplo, eu criei um array aqui, ó, H2. Por que eu criei um array? Eu criei esse cara porque eu estou utilizando H2. H2 através do meu getElements, né? Observe que tem um S aqui, ó. Ele vai selecionar todos os elementos do tipo H2. Quais são os elementos do tipo H2? Espírito Santo e Minas Gerais. São esses dois elementos aqui, ó. Isso é um H2, isso aqui é um H2 também. É isso que ele está fazendo, selecionando os dois elementos. Aí o que eu posso fazer? Se eu quiser, eu posso separar esses caras. Então eu posso colocar numa variável H2ES, o elemento que está na primeira posição, que é referente ao Espírito Santo, e eu posso também criar uma variável H2MG e colocar o segundo elemento, Minas Gerais, aqui nessa segunda variável. Para que eu posso fazer isso? Talvez para poder trocar alguma coisa nesses elementos, refletir alguma alteração, né, desses elementos aqui na tela. Por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, eu posso trocar a cor, né, desse nome Espírito Santo para rosa, uma vez que isso, né, tem a ver com a bandeira aqui do Espírito Santo, e posso trocar a cor também de Minas Gerais, aqui, ó, desse texto que está aqui em Minas Gerais. Se eu mandar rodar, a gente vai visualizar que o Espírito Santo ficou escrito em rosa e Minas Gerais ficou escrito em vermelho. As demais alterações elas já estavam aqui, né? A gente tem aqui, por exemplo, esse fundo azul e a borda em rosa, fundo azul, borda em rosa, para cidades do Espírito Santo, e fundo aqui um pouquinho mais claro, borda em vermelho para cidades de Minas Gerais, mas não porque a gente fez a alteração aqui no script.js, mas porque a gente definiu, né, classes para as cidades do Espírito Santo. Ó. A gente colocou aqui a indentação, a borda, né, a cor rosa, né, para as cidades do Espírito Santo, né, a borda da cor, a borda com cor rosa para o Espírito Santo, a borda com cor vermelha para as cidades de Minas Gerais, e a gente colocou o fundo, ó, o background aqui, ó, eu coloquei com azul clarinho aqui no Espírito Santo,
e eu coloquei aqui quase que um branquinho aqui, ó, neve aqui para as cidades de Minas Gerais. Isso aqui já estava, a gente não fez alteração. O que a gente alterou agora foi a cor do H2 Espírito Santo e a cor do H2 Minas Gerais, utilizando a função getElementsByTagName, ênfase para o fato dessa função aqui retornar um array, ou seja, vários elementos, né, diferente do que a gente utilizou anteriormente, que era baseado no ID. Agora a gente vai trabalhar com uma outra função para seleção de elementos, que vai ser getElementsByName. A gente, para isso, vai utilizar o nome aqui, ó, cidade. Cidade vai ser o nome do elemento que a gente vai selecionar. Voltando, né, para o nosso arquivo HTML, a gente observa, ó, que todo o parágrafo que a gente criou para exibição das cidades, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, BH, Lavras, né, foram nomeados, ó, tem esse mesmo nome aqui, ó, name. Então a gente vai acabar selecionando 1, 2, 3, 4, 5 elementos do nosso arquivo HTML. Então com esse código aqui, ó, agora eu tenho um array de cidades com 5 elementos. Eu não vou trabalhar com todas elas, mas a gente vai pegar pelo menos uma delas, né? Então vamos selecionar, por exemplo, a cidade que é a primeira cidade, a cidade de Alegre. Então eu estou acessando o index 0 desse array de cidades e eu estou atribuindo esse elemento a uma variável que eu criei com o nome de cidade underline 0. Eu vou trocar, por exemplo, a borda, ó, a borda à esquerda dessa cidade aqui, ó, de Alegre. Esse parágrafo aqui eu vou mudar e vou colocar esse border left color aqui, ó, para amarelo. Então ele vai trocar esse cantinho aqui da cidade de Alegre, se tudo der certo. Então vamos rodar aqui, ó. Então ficou aqui, ó, amarelo, a borda à esquerda do parágrafo referente à cidade de Alegre, que foi um parágrafo, né, obtido através do getElementsByName. Agora a gente vai fazer utilização de uma outra forma de seleção de elemento. Vamos utilizar o método getElementsByClassName. A gente vai selecionar os elementos pela classe. E a classe que a gente vai tomar como base para esse exemplo vai ser a classe CidadeMG. Vamos voltar no nosso HTML e vamos observar, ó, class CidadeMG. Quais foram os dois parágrafos, né, que estão configurados para a classe CidadeMG? Os parágrafos referentes às cidades de Minas Gerais, BH e Lavras. Então, quando eu executar esse código, eu vou guardar em array CidadeMG as duas cidades, os dois parágrafos, os dois elementos, BH e Lavras, eles vão ser armazenados nesse array aqui. Aí agora, para não ficar igual com o de cima eu acessei o elemento que estava na posição 0, eu vou aqui obter o elemento que está na posição 1. Então, array CidadeMG na posição 1. Quem é o elemento que está na posição 1? BH é o parágrafo, né, que é o elemento que está na posição 0. Lavras é o elemento que está na posição 1. Daí eu vou fazer uma alteração nesse elemento aqui de BH. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar também essa lateralzinha aqui, ó, de Lavras, na verdade, né, não BH, Lavras, porque é o índice 1, eu vou trocar também para amarelo. Então vamos refletir para visualizar a alteração. Assim como eu fiz com Alegre, obtendo, né, o elemento através de getElementsByName, obtendo o elemento da cidade de Lavras através de getElementsByClassName, eu alterei essa borda aqui, ó, à esquerda também para amarelo. E para finalizar, a última função que a gente trabalhou foi a função que seleciona pelo seletor, querySelector. Então eu posso utilizar esse tipo de função para selecionar elementos do meu arquivo HTML através de seletores CSS. Por exemplo, eu vou selecionar querySelector, jogo da velha, país Brasil. Quando eu uso esse jogo da velha, eu vou selecionar o elemento através do ID desse elemento. Então, se eu voltar aqui no meu HTML, eu vou observar que eu já até fiz essa seleção anteriormente, mas eu fiz através do método getElementById, ó, aqui em cima, vamos voltar para a gente lembrar, getElementById, eu fiz a seleção de país Brasil, né, pelo ID e manipulei esse elemento aqui. Eu vou fazer a seleção do mesmo elemento, ou seja, né, eu vou selecionar esse componente aqui, ó, que é o H1, que tem o texto Brasil internamente, só que agora utilizando o querySelector.
Aí eu vou fazer alguma modificação com ele. Eu vou mudar a borda dele aqui para verde. Então eu vou trocar a borda desse elemento aqui para verde. Vai ser uma alteração que a gente vai fazer. E a gente vai alinhar esse cara, né, ao centro. Então se eu der uma atualizada, eu vou visualizar agora Brasil, né, esse componente H1 aqui com a borda verde. Ele ficou verde e amarelo agora, com o texto centralizado. É isso que a gente fez. O Query Selector, ele também pode ser utilizado com uma seleção a partir de classe. Então, diferente do que a gente utilizou aqui, que foi o jogo da velha, eu poderia utilizar a mesma função, só que com ponto. E aí eu estaria selecionando pela classe, cidades ES. Voltando aqui para o nosso arquivo HTML, quais são as cidades, né, que tem a classe cidade ES? São as cidades do Espírito Santo: Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo. Então ele vai selecionar todos esses 3 elementos, caso eu utilize o Query Selector aqui, passando ponto, para me referir à classe, cidade ES. Então esses cidades ES aqui, na verdade, ele não vai ter uma lista de cidades, não vai ter todas as cidades, porque como a gente falou na parte teórica, o Query Selector, ele faz a seleção do primeiro elemento que corresponder a essa chave que foi passada. Como eu tenho aqui 3 elementos, Alegre, Cachoeiro, Itapemirim e Castelo, o Query Selector vai selecionar o primeiro e o primeiro é Alegre. Então eu poderia chegar aqui, por exemplo, e alterar a cor aqui para azul. Então vamos ver qual vai ser o comportamento que ele vai ter depois dessa alteração. Então Alegre aqui ficou azul. Então ele faz a seleção através da classe, mas ele não seleciona todos os elementos dessa classe. Ele vai selecionar o primeiro elemento que corresponder a essa classe. A gente pode utilizar o Query Selector para outras coisas mais complexas, né, um pouco mais complicadas, mas a gente não vai abordar muito esse assunto. Com isso, então, a gente utiliza, né, todas as funções que nós trabalhamos na parte teórica, eu vou até diminuir aqui um pouco o meu zoom aqui para a gente poder visualizar. Trabalhamos a função getElementById, getElementsByTagName, getElementsByName, getElementsByClassName e QuerySelector para poder selecionar tanto pelo ID quanto pela classe, fazendo as manipulações no arquivo HTML. Com isso a gente termina o nosso primeiro vídeo dessa série de vídeos que vai abordar a manipulação do JavaScript DOM. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo, qualquer dúvida pode deixar nos comentários e até a próxima.